pessoal, tudo bem? O experimento de hoje vai ser o ar livre, né? E eu vou precisar de uma bola e de um celular que está gravando agora. Então a gente vai fazer um experimento hoje de cinemática. Mas antes de eu fazer o experimento, né, e fazer as minhas cestas, não esquece de curtir o vídeo e subscrever no canal, tá? Que me ajuda a impactar mais gente. Então vamos ao experimento. Ok, pessoal. Então agora eu já tomei banho, né? Saí da quadra. E o que a gente vai fazer agora? Eu gravei algumas tentativas de fazer lances livres e a gente vai selecionar um vídeo no qual eu faço a cesta e que a gente possa, né, identificar a trajetória da bolinha. Isso dura mais ou menos um segundo, então é bem rápido, né? Então você não vai conseguir fazer medidas com régua, medir comprimentos, né? Tudo muito rápido. Então para isso a gente vai usar o filme. A gente vai passar o filme bem devagar, como a gente fala, frame a frame, né? Você pode fazer 2 em 2 frames, 3 em 3 frames, você consegue brincar um pouco com isso e até melhorar um pouco os seus resultados. E aí a gente vai então me usar como régua, né? Eu vou pegar a minha altura e comparar com o espaço em que a bola percorre, né, na nossa captura de vídeo. Tudo bem? Então vamos selecionar aí o primeiro vídeo. Primeira tentativa. Não. Segunda. Não. Terceira. Vamos lá, Ivan. Quarta. Agora vai. Também. Não. O experimento mostra que eu não sou tão bom assim. Vamos lá. Não. E. Não. Agora vai. Não. Sim. Então a gente vai usar esse vídeo aí como fonte de dados para o experimento. Ok, então para analisar o vídeo, né, uma ferramenta bem eficiente, né, que eu já até comentei um pouco sobre ela no Instagram, é o Tracker, que é um software livre, né, que é feito para lidar com experimentos de física como esse. Basicamente do vídeo inteiro, né, tem vários segundos, eu seleciono uma pequena parte do vídeo, né, que está compreendida aqui, que vem daqui até o final, né? Então eu selecionei esses dois, o começo e o fim. Eu vou basicamente lidar com apenas esses frames aqui. E eu consigo, e frame a frame, ou seja, isso aí é 1/30 de segundo. Eu vou seguindo basicamente uma mancha. Não está muito favorável esse experimento que eu fiz, né? Porque eu fiz ele de noite e com esse clarão aqui de luz atrapalhando, tá? Mas como tem um clarão aqui atrás, então dá para saber mais ou menos onde a bola está, né? E aí eu vou medir a posição dela, né? No caso aí vão ser 27 frames, né? Então na verdade é um pouquinho menos de um segundo, gente. E aí eu vou fornecer aqui com esse bastão basicamente a minha altura, né? O bastão de calibração tá aparecendo aqui, né? Então eu pego dos meus pés até a minha cabeça, acho que no início do movimento, certo? E aí, então isso aí vai me dar a minha escala de comprimento. Eu forneço um par de eixos para ele, né? Um eixo X, na verdade está orientado para a direita, e um eixo Y aqui na vertical. Então, frame a frame eu vou marcando, né? Aqui eu fiz na mão mesmo a posição da bola, certo? E aí, depois de 27 medidas, certo? Eu tenho o tempo, a distância X e a distância Y da bola frame a frame. Aí eu consigo, ele já me dá, na verdade, o tracker, ele já me dá essas figuras aqui de posição com X, observa que é aproximadamente uma reta. Eu posso pegar o Y aqui, dar uma parábola, né? Ele me calcula também a velocidade em X, né? Observa que aqui varia, né? Porque você tem certezas numéricas. E Y também. Aqui você vai meio que subindo e vai descendo até um tanto negativo, certo? Eu vou preferir fazer essa análise de dados eu mesmo, né, com as minhas contas. Então, para isso eu vou exportar, né, um arquivo de dados e vou ler com um script.
Ok, gente, então eu vou fazer análise de dados em particular porque quando você faz derivadas numéricas, aí principalmente pegando frame a frame, um a um, né, isso melhora um pouco de 2 em 2, 3 em 3, quando você espaça mais, né? Fica um pouco melhor, mas de frame em frame a incerteza da aceleração, da velocidade fica bem ruim, então é melhor a gente dar uma olhada nós mesmos, né, em como tratar esses dados, os ajustes retilíneos e tal. Tudo que eu vou fazer aqui, a princípio você pode montar uma tabela, né, e fazer as contas na mão você mesmo, certo? Mas como são muitos dados, eu não quero diminuir aqui o número de pontos, enfim. E eu acho que é legal eu ilustrar um pouco de outras ferramentas para vocês. Tá? Então isso aqui é um outro script de Jupyter, né? Então basicamente aqui eu importo alguns comandos e bibliotecas que eu vou usar. Em primeiro lugar, eu vou ler os meus dados. É um arquivo CSV, né, que chama dados 2 do vídeo lá. E eu vou ler então aqui uma tabela de intervalos de tempo, posições em X e posições em Y. Esses que são exatamente os mesmos dados em que eu tinha no tracker. E que ele me mede e me dá um arquivo. Então aqui eu estou lendo, né? E eu vou analisar as funções horárias, né? Primeiro em X. Então a ideia do lançamento oblíquo é que na horizontal eu realizo um movimento retilíneo uniforme, porque não existe aceleração na horizontal, e na vertical eu realizo um movimento uniformemente variado. Tá? Então as fontes de erro são várias, né? Você tem um pouco de perspectiva, você tem uma certa... em qual ponto exatamente você vai marcar o seu ponto material, fica na verdade uma mancha, né, na bola em movimento. Então você tem algumas fontes de erro, né, mas a princípio observa que apesar de tudo isso, né, quando você coloca a posição em X versus o tempo, olha, isso aqui define muito bem uma reta. Então aqui eu estou plotando os pontos medidos em preto e aqui em vermelho, né, eu tenho um ajuste linear, né, uma função que me dá um Vxt mais x0. Ok? Então aqui basicamente eu tenho, né, se eu colocar perguntar aqui quem é o Vx, certo? Vamos pegar aqui Vx, eu tenho aqui a medida aí de menos 4,9 metros por segundo. Então essa aqui é a minha medida de velocidade que eu encontro aqui com o ajuste linear, né? Ficou muito bom. Ok, né? Para vertical, eu tenho aqui essa expressão, né? O y é o y0 mais velocidade inicial em y menos aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então eu posso pensar num ajuste parabólico, né? Isso aqui é um fit polinomial aqui com o grau 2, que relaciona o tempo e o y. Então, dado todos os y e o tempo, né? Ou seja, o conjunto de medidas que eu tenho, qual é a melhor parábola que passa por esses pontos? Então ele sempre vai encontrar os melhores parâmetros que minimizam o erro quadrático desse conjunto de medidas. Aqui está o resultado final. Esses pontos pretos são as nossas medidas do tracker e essa curva em vermelho é a nossa parábola ideal, né, que minimiza os erros. Observe aqui que você passa por entre os pontos, aqui um pouco acima, aqui um pouco abaixo, né? Então aí você tem os nossos erros de medida associados, né, tanto da metodologia quanto do Ivan ir lá e apertar um botão, né, no frame a frame. Tá? E aí, dessa parábola, a gente pode tirar desse termo quadrático aqui, né, que multiplica o t ao quadrado, a aceleração gravidade. Então, esse primeiro termo aqui, que multiplica o t ao quadrado, que é o C1, se eu multiplicar ele por 2, eu tenho a aceleração da gravidade. Né? Então, menos C1 vezes 2, eu estou pegando aí o dobro do termo que multiplica t ao quadrado. E dá pra gente aí 9.1, 9.16, né? 9.2 na verdade. Então essa seria a nossa medida de aceleração da gravidade com esse vídeo da sexta. O erro relativo disso aqui, a gente pegaria o 9.81, que é o nosso resultado teórico, menos o g de 9.81, e arredondado aqui até a segunda casa decimal, então a gente teria aqui um erro de 7%. Então um erro aí de 7% para uma medida simples dessa, feita de noite, condições adversas e tal, é uma coisa muito boa, né? Então é muito legal ir fazendo com o celular e fazendo essa medida aí, fica bem bacana. É importante você poder usar o celular fixo, né, para não tremer.
a gente pode olhar a trajetória da bola, né? Fazer esse gráfico aqui de y em metros versus x. E a gente tem aqui a trajetória da bola, é uma trajetória parabólica que a bola realiza, né? Então aqui você tem inicialmente a minha posição quando ela sai da minha mão, chega até o ponto mais alto, um pouco aí acima de 3,65 metros, dá uns 3 metros e 60 centímetros. E aqui quando atinge aí a cesta, né? Essa aqui é a trajetória. A gente pode olhar as velocidades, né? Então aqui estão as expressões que eu utilizei. A princípio, para a velocidade no ponto, no frame, sei lá, K, eu pego a posição depois dela, a posição antes dela e divido por 2 vezes esse H. E esse H é o passo de tempo, ou seja, 1/30 de segundo. A gente pode medir todas as velocidades, né? A gente não tem uma coisa antes, depois, nem do primeiro, nem do último. Então, desses caras aqui, eu pego simplesmente o adiante menos o inicial sobre o passo de tempo e o último frame eu faço o anterior, né? O último menos o anterior sobre o passo. Então, isso aqui são só, basicamente estou usando aqui, velocidade é delta S sobre delta T, né? Basicamente tudo isso aí é velocidade, é espaço sobre tempo. E aqui, basicamente, isso aqui é só a forma com que eu escrevo e mando o meu script fazer tudo isso. Então aqui estou calculando as velocidades com essas expressões. Faça tudo isso e aí a gente tem agora nossos gráficos de velocidade. A velocidade em x, né, que era aquele gráfico que oscilava, que eu mostrei para vocês no tracker, tá aqui. Eu fiz eu mesmo a minha própria conta. Oscila aqui, então aqui está a velocidade zero, velocidade negativa, está no eixo, no sentido negativo do x. Tudo bem. Mas se eu pegar aqui a média de todas as medidas, né, eu tenho aqui 9,99, né? É mais ou menos parecido com o que eu tinha no meu fit linear, né? No fit linear a gente tinha 9,93, então 9,99, né? Como tenho certeza, e esses métodos são todos numéricos, né? Então você tem uma certa variação dependendo da forma como você calcula, né? Lá eu fiz vários pontos, calculei a reta média, né, que melhor ajusta os dados. Aqui eu estou calculando todas as velocidades numéricas e depois tirando a média velocidade tempo a tempo, né? Então são coisas ligeiramente diferentes e por isso essa pequena variação na segunda casa decimal. Mas a gente pode falar que é 4,9 metros por segundo ou 5 metros por segundo, né? Mais ou menos com alguma incerteza, a nossa velocidade em x está em torno desse valor. Em y, né, a gente espera que a velocidade seja uma velocidade y inicial positiva para cima e a aceleração da gravidade vai puxando progressivamente para baixo. Então aqui, esses pontos pretos são as velocidades em y que a gente calcula com os nossos frames, as nossas fotos, né, medindo posição foto a foto e calculando a variação da distância em y pelo tempo. E observa aqui que ela vai aqui no ponto máximo e vai caindo progressivamente, né? E aí esse vai para cima, vai para baixo, está associado à minha incerteza, né? Os meus erros e afins. Mas que, né, com algum erro que existe, mas tem um comportamento mais ou menos aí linear caindo, né? Então calcula aí a melhor reta, né, que ajusta os dados de tempo com a velocidade y que eu calculo, né? Eu pego aí o melhor polinômio de primeiro grau, que é uma reta. E aí calcula essa reta média que está aqui em vermelho. Se eu olhar os coeficientes dessa reta média, né, quem multiplica x, tempo aliás, né, quem multiplica o tempo é a aceleração, que é o g, e aqui é a minha velocidade na vertical. Então minha velocidade na vertical seria 5,18, né, 5,2 metros por segundo. E aqui eu tenho uma segunda medida para a aceleração da gravidade, né? 9,3 no caso, né? Com 2 significativos. E aí esse aqui vai me dar um erro aí de 5%, né? Um pouquinho menor do que eu tinha, né? Mas nosso erro aí está girando em torno de 7%, 5%, né? Esses valores encontrados têm a sua incerteza também, que deve girar em torno aí dessas quantidades, né? Uns 10%, enfim. Mas a gente consegue calcular com muita satisfação aí, com um ótimo resultado, esse valor de aceleração da gravidade, né? Com esse pequeno vídeo aí de menos de um segundo,
a gente mede as posições da bola, mede as posições na horizontal, na vertical, com o passar do tempo, e com isso você tem medidas de posição, com a variação da posição com o tempo, você tem velocidades, ajusta aí, né? Essas retas, esses ajustes lineares ou parabólicos, enfim, aí você tem velocidade inicial, aceleração, né? Então fica muita coisa que você consegue obter aí de um simples vídeo e de medidas de posições e velocidades. Então é isso, esse foi o nosso experimento de cinemática, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.